A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para orar e curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Antes de orar por você, eu queria compartilhar uma palavra que tem como título: Descanse na justiça de Cristo. Preste atenção, filho. Estava vendo a TV mostrando umas imagens terríveis de um navio cheio de imigrantes que afundou no norte da África. Uma calamidade sem descrição. Mas aqueles imigrantes estavam fugindo de uma outra abominação ainda mais tenebrosa. Estavam fugindo da guerra na Síria, onde milhões tinham perdido tudo e estavam sendo perseguidos por um grupo religioso fanático. Além disso, noticiaram um terremoto destruidor que havia acontecido no Nepal, onde milhares de pessoas tinham morrido. Houve grande avalanche no Monte Everest e muitos alpinistas morreram. Tudo isso nos dá uma sensação de muita dor e tristeza, mas chamou a atenção o comentário que o jornalista fez no final da reportagem. Se Deus está no controle, então ele não tem conseguido fazer um bom trabalho. É triste que o homem natural pense assim, pois a verdade é que esse mundo não está debaixo do controle do Senhor. Se você quer ver um mundo governado por Deus, então vá para Nova Jerusalém. Quando Deus governa, nós andamos em ruas de ouro. Não podemos culpar a Deus por nada que está acontecendo. Vivemos num mundo debaixo de maldição depois da queda por causa do pecado. A verdade é que quando Deus criou o homem, ele deu domínio sobre a sua criação. No Salmo 115, verso 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a eles aos filhos dos homens. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, ele lhe deu domínio. Adão perdeu a autoridade ao sujeitar. O homem foi criado sem pecado e tinha sobre si a glória de Deus. O último Adão, que é Cristo, também não tinha pecado. Ele também era cheio de glória. Os discípulos disseram: nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. João, capítulo 1, verso 14. Assim, Jesus foi o que Adão deveria ter sido se não tivesse pecado. Jesus tinha autoridade para sujeitar as forças da natureza. Quando veio a tempestade, ele simplesmente mandou que ela se acalmasse. Quando não tinha comida, ele multiplicava o pão. Jesus podia dominar sobre as circunstâncias antes de pecar. Adão antes tinha autoridade para sujeitar, assim como Jesus. Creio que se viesse uma tsunami, ele tinha autoridade para ordenar que parasse. Se viesse um furacão, ele tinha autoridade para subjugá-la. Os animais não se submetiam a Adão porque eram dóceis. Eles se submetiam porque Adão tinha autoridade. Debaixo do comando dele, os animais simplesmente obedeciam. Precisamos olhar para Jesus e vislumbrar o que era para o homem ter sido. Ele é o padrão de tudo aquilo que Adão deveria ter sido. Então, quando você perguntar o que Deus tem a ver com os furacões, tsunami, terremotos e todas as calamidades, lembre-se que Deus colocou o homem nesse mundo para que ele pudesse dominar e sujeitar os poderes da natureza. Não creio que existisse pragas antes do pecado, porque a Bíblia diz que depois que o homem pecou, apareceram os espinheiros. Todas as pragas da agricultura surgiram depois da queda. Então, é plausível imaginar também que muitas pragas que produzem doenças também não existiam antes e surgiram por causa do pecado.
Mas, mesmo que ela existisse, estava debaixo da autoridade do homem. Imagine se a terra inteira estivesse cheia de homens como Jesus. Deus disse para Adão crescer e se multiplicar. Imagine a terra cheia de gente, exatamente a semelhança do Pai. Então, não importa quais fossem as circunstâncias, sempre haveria glória e domínio em todo lugar. Deus não é como alguns de nós, que dá e depois pega de volta, porque Ele não está contente com as coisas sendo cuidadas. Deus não age assim. Ele deu a Adão o domínio sobre a terra, então o homem é quem estava no controle desse mundo. Mas nesse momento, Satanás entra em cena. A palavra de Deus nos mostra que em algum momento, provavelmente, entre 2 primeiros versículos de Gênesis, Lúcifer se rebelou e foi lançado na terra com 2/3 dos anjos que o seguiram. Então, ele se tornou o único do universo onde a autoridade de Deus era questionada. Mas Deus decidiu criar o homem exatamente no mesmo lugar onde Lúcifer foi lançado. Em Isaías 14, nós lemos sobre o desejo de Lúcifer. Ele disse: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse era o seu objetivo. Mas um belo dia, ele estava andando aqui na terra, quando viu o homem que tinha sido feito do pó da terra. Ele percebeu que o homem era tudo aquilo que ele sempre desejou. E nunca poderia ser. O homem era semelhante ao Altíssimo. Assim, Deus colocou o homem aqui para exercer domínio, sujeitar, não só sobre a criação natural, mas também sobre a criação invisível, o sobrenatural. Nós vamos julgar anjos caídos, porque fomos criados de forma superior para exercer domínio. Deus deu a terra aos filhos dos homens, mas Lúcifer não é homem, não é daqui. Portanto, não tinha autoridade nenhuma nesse mundo. Então, ele entrou na serpente e, através dela, encontrou um meio para ter expressão na terra. Através da serpente, ele seduziu o homem, e no dia em que o homem pecou, ele entregou para o diabo a autoridade que tinha recebido de Deus. Depois disso, Satanás se tornou o senhor desse século. Não aceite a afirmação de que Deus está reinando nesse mundo. Esse mundo ainda está debaixo do controle de Satanás, pois o mundo inteiro jaz o maligno. Quando foi tentado no deserto, o diabo disse a Jesus: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Lucas capítulo 4, verso 6. Quem deu ao diabo a autoridade dos reinos, pastor? Certamente foi Adão no dia da queda. Satanás não estava mentindo quando ele disse: caso contrário, o Senhor o repreenderia. Como Jesus não desmentiu, nós sabemos que o diabo ganhou autoridade nesse mundo, porque Adão entregou a ele. Dessa forma, não culpe a Deus pela situação desse mundo. Culpe ao homem, culpe ao diabo. Não culpe a Deus por cada doença, por cada praga, por cada calamidade que é forjada pelo diabo e não por Deus. O mundo hoje jaz o maligno. 1 João, capítulo 5, verso 19. A verdade é que Deus odeia o pecado. Deus odeia a doença. Mais que tudo, odeia a morte. Mas, se Deus sabe todas as coisas, por que Ele não impediu o homem de pecar? Você precisa entender que isso é uma questão de liberdade de escolha. O homem não foi criado para ser um robô. Deus não tirou a autoridade do homem porque esse entregou o domínio a Satanás. Essa é a realidade do mundo. O homem possui liberdade de escolha. Deus não vai impedi-lo de fazer as suas próprias escolhas. Lembre-se, porém, de que você é livre para fazer a escolha que quiser fazer, mas não é livre para escolher as consequências da sua escolha. Você pode escolher colocar a mão no fogo, mas não é livre para escolher não se queimar. Pode escolher o pecado, mas não pode escolher não sofrer a consequência do pecado.
O homem pecou e por isso a morte entrou no mundo. Mas Deus odeia a morte e por isso enviou seu próprio Filho para nos dar vida. Ele andou por toda parte, curando todos os oprimidos do diabo. Atos 10, 38. Ele disse que quem o visse estava vendo o Pai. E andou sempre curando os enfermos, expulsando o demônio, abençoando crianças, ressuscitando os mortos, multiplicando pães e peixes, levantando paralíticos, purificando leprosos, perdoando pecadores. Essa é a natureza do nosso Deus. O nosso Deus é bom. Pedro errou muitas vezes e até repreendeu, mas nunca mandou que viesse uma praga de lepra sobre ele como disciplina. Não tem sentido Jesus ter feito tantas coisas maravilhosas em seu ministério. Depois ele morreu na cruz pelas suas pisaduras para que fôssemos sarados. Não faz sentido você acreditar que ele possa agora enviar uma praga sobre a sua vida. Isso é completamente ilógico. Ele deveria ter enviado uma praga sobre Pilatos, poderia ter mandado uma lepra sobre Caifás, porém poderia ter ordenado uma legião de anjos que destruísse o povo que o crucificava, mas ele não fez nada disso. Ele não veio para isso, ele veio para dar vida. É lamentável como pessoas escolhem culpar a Deus por todas as coisas que acontecem. O incrível é que, mesmo dentro da igreja, nós procuremos responsabilizar a Deus por coisas que ele veio para desfazer. O homem pecou, mas Deus não nos abandonou. Ele enviou seu Filho, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para que o homem não tivesse que tentar todo o seu esforço para alcançar o Pai. Ele nunca poderia salvar por si mesmo, mas ele veio para resgatá-lo. Quando você tenta se salvar pelas suas boas obras, você está dizendo que não é pecador. E quem declara que não tem pecado, está dizendo que Jesus não precisava ter vindo morrer por ele. Ele está rejeitando a obra da cruz do Calvário. Quando desprezamos o sacrifício de Cristo, estamos cometendo o único pecado que pode condenar o homem eternamente. Se você está tentando fazer o melhor para alcançar a Deus, isso significa que você está negando que é um pecador. Você está dizendo com suas próprias ações que possui bondade suficiente para agradar a Deus. Eu sei que você deve ser melhor do que a maioria das pessoas, mas o padrão para entrar no céu é o próprio Senhor Jesus. Não basta ser melhor que os outros pecadores, é preciso ser tão bom quanto Deus. Diante de um padrão tão alto de exigência, não é difícil entender que precisamos de um Salvador. Se alguém está lançado ao mar, não adianta motivá-lo a nadar o melhor que puder, pois mesmo que faça isso o máximo, ele ainda vai se afogar. Ele precisa de um Salvador. Não adianta mandar um livro de lições para ensiná-lo a nadar e nem resolveria simplesmente mandar uma boia. É preciso vir alguém de helicóptero que desça até o homem, abrace-o e puxe-o para cima. Foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Ele não nos enviou uma boia salva-vidas, dizendo que já tinha feito a parte dele e que agora que nós devêssemos agarrar nela para salvar. Ele não mandou um colete salva-vidas dizendo, o resto é por sua conta. Ele não mandou um livro para você, para te ensinar tudo o que é necessário para ser um bom crente e ser salvo no final. Não. Sabe o que ele fez? Desceu da glória nesse helicóptero celestial. Ele mesmo agarrou você e o está levando para um lugar seguro. Essa é a salvação de Deus. Não é algo que você faz ou depende de você. A nossa salvação é obra exclusiva dele. A lei não pode salvar-nos. No dia que o Senhor Jesus nasceu, a noite estava tranquila. Repentinamente os céus se encheram de anjos. E eles proclamavam dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o nosso Senhor.
Lucas capítulo 2, verso 11 e 14. Ele é o Salvador. Ele não veio aqui trazer a lei. O homem tem vivido debaixo da lei por 3.500 anos, desde que ela foi dada a Moisés. Veja, o mundo hoje está cheio de imoralidades e pecado de todos os tipos. Obviamente, a lei não é a solução. A moralidade não pode salvar. A lei foi dada para ser um espelho. Esse espelho mostra a nossa verdadeira imagem. É como uma câmera de alta resolução que mostra todos os detalhes defeituosos. Se a imagem é feia, a culpa não é do espelho. Não amaldiçoamos o espelho e nem quebramos em pedaços, porque a culpa não é do espelho. O fato é que a lei vem pelo conhecimento do pecado. Não somos transformados por contemplarmos a lei, mas por contemplarmos o Senhor. Isso significa que não precisamos obedecer à lei de Deus? É claro que obedecemos, mas de forma espontânea e consciente. Você foca a sua atenção em Cristo e o resultado disso é obediência. A verdade é que quanto mais você conhece o Evangelho, mais você ama as pessoas. E quanto mais você ama as pessoas, mais você vai cumprir a lei. Porque o amor é o cumprimento da lei. Nós ainda precisamos da lei para vivermos em sociedade, no meio dos ímpios, pois de nenhuma outra forma haveria nenhuma civilização. Mas essas pessoas são constrangidas por fora pelo medo da punição. A lei somente pode refrear as pessoas pelo medo da punição, mas por dentro elas cometem toda sorte de crimes. Uma coisa é mudança de comportamento, outra muito diferente é a transformação de vida. Deus está interessado na mudança do coração e somente o Evangelho pode fazer isso. Romanos capítulo 4, verso 14, na linguagem de hoje diz: pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Aqueles que confiam em sua justiça própria parece que vão muito bem até o dia que enfrentam uma grande dificuldade, como uma enfermidade. Há duas pessoas orando no prédio da igreja. A primeira é um bom membro da igreja, elogiado por todos pelo seu bom comportamento. Ele está doente, mas questiona o céu por causa do seu problema. Eu não consigo entender, diz ele, o que eu faço? O que eu faço? Tudo que a liderança pede deve ter algum pecado ou maldição na minha vida que eu desconheço. Ele está angustiado, mas do outro lado do prédio entra uma prostituta. Ela está doente, mas ela sabe que não tem nenhum mérito diante de Deus. Sua oração é completamente confiada na graça de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Sou pecadora. Ela vai embora curada. Você só pode receber de Deus se reconhecer que não possui justiça nenhuma em si mesmo, pois confia na justiça que vem de Cristo. Estamos habituados a pregar que não adianta fazer boas obras com o objetivo de ser salvo. Você pode até ter a melhor que a maioria dos pecadores, mas não é suficiente justo para entrar no céu, porque para entrar no céu é preciso ter a justiça de Cristo. A verdade que se aplica para receber a salvação se aplica para receber qualquer bênção. Só vai para o céu quem está no padrão de Cristo. Somente aqueles que são tão justos quanto Cristo podem ser salvos. Evidentemente, isto é impossível para nós. O que Deus fez então? Tomou a justiça de Cristo e a colocou em nós, de graça pela fé. E quando você chega diante de Deus, mesmo com um padrão que seja extremamente elevado, você fica em paz, porque você não foi aceito por causa da sua justiça própria, mas por causa da justiça que vem de Cristo Jesus. O mesmo princípio é válido em relação a qualquer bênção, seja cura, prosperidade, vitória sobre o pecado. Para ser ouvido por Deus, o padrão é muito alto. Deus não pode ouvir pecadores, mas se você está em Cristo,
então a justiça de Cristo é atribuída a você e Deus fica liberado para abençoá-lo. Muitos já entenderam isso com relação à salvação, mas ainda não entenderam em relação às bênçãos. Cada vez que você descansa na justiça de Cristo, o Pai se agrada de você, porque você não está tentando alcançar por si mesmo aquilo que Cristo já conquistou. Você não está tentando adquirir aquilo que Deus te dá gratuitamente. Deus já pagou pelo presente, porque agora você está tentando pagar por ele. Ao fazer isso, você despreza o sacrifício de Cristo. A coisa mais humilde que você pode fazer é reconhecer que tudo procede dele. Busque a justiça de Deus. O Senhor Jesus disse que precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ele não disse que buscássemos a nossa justiça própria, mas a justiça do reino. E qual é a justiça do reino, pastor? Certamente é Cristo em nós. Nós recebemos a justiça de Cristo gratuitamente pela fé. Aleluia! Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Qual é a justiça do reino de Deus hoje? Ele não pode ser a lei, porque senão seria a mesma justiça do mundo. E qual é a justiça do mundo? A justiça da lei. É a justiça do bom comportamento, simplesmente. A justiça do reino tem que ser outra. Paulo diz que a justiça do reino é dom de Deus. Cristo é que é a sua justiça agora. A sua justiça hoje não é um bom comportamento, nem a boa obra, e sim a justiça de Cristo, que foi dada de graça pela fé. Muitos pensam que a justiça do reino é algo que precisamos praticar, mas a verdade é que a justiça do reino é um dom de Deus. Nós recebemos justiça do reino, que é Cristo, pela fé. A promessa é que se nós buscarmos a justiça do reino, todas as coisas anteriormente mencionadas em Mateus, como comida, casa, sustento, nos serão acrescentadas. O problema é que nunca sentimos que alcançamos o padrão da justiça do reino. Então, frequentemente, nos sentimos ansiosos, pensando que não seremos supridos, porque não somos justos o suficiente. Mas a grande boa nova é que a justiça do reino não é nossa, não depende do nosso comportamento, mas é um dom de Deus. Nós somos participantes da justiça de Cristo em seu reino. Paulo diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Essa justiça é um dom, não é um resultado do esforço próprio, tentando alcançar o padrão de Deus. A cada manhã, você não precisa exercitar fé confessando a palavra a respeito do seu carro, do seu emprego, da sua casa ou das suas necessidades. O que você precisa exercitar a fé é para crer que já recebeu a justiça do reino. Por isso, todas as coisas são acrescentadas. Você precisa exercitar a fé diariamente para crer na justiça, porque olhando para si, você nunca pode ver tal justiça, mas está decretado que o justo viverá pela fé. A justiça é uma questão de fé e não de vista. Creia, a sua justiça é Cristo e todas as coisas são acrescentadas. Alimente-se de Cristo como a sua justiça. No livro de Jeremias, o Senhor diz que levantará pastores que alimentarão as suas ovelhas de tal forma que elas nunca temerão, nunca ficarão em pânico e nenhuma delas se perderá. Em Jeremias 23, verso 4, diz: eu lhes darei líderes que cuidarão deles, não ficarão com medo e nem apavorados, e nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, estou falando. Como que o Senhor nos apacentará? Na verdade, essa palavra seria melhor traduzida como alimentar. O Senhor fará isso porque Ele será a nossa justiça. Eu não sou a minha justiça própria, nem a sua. Jeová Tsidkenu é o nome do Senhor, a nossa justiça. Porque o Senhor é a nossa justiça, é que não ficaremos mais com medo e nem pânico. Porque o Senhor é a nossa justiça e nenhum de nós se perderá.
A maneira de apacentarmos hoje é levando o rebanho a entender a verdade do dom da justiça. Quanto mais nos alimentamos da verdade de Cristo, como a nossa justiça, menos medo sentiremos e mais seguros estaremos na fé. Mas quando essas coisas acontecerão, os versos seguintes nos mostram que esse tempo é hoje. O tempo dessa profecia é quando o povo de Israel viesse do norte para habitar na sua terra. Isso já está acontecendo hoje. Jeremias 23, versos 7 e 8. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir e trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte, e todas as terras para onde tinham os arrojados, e habitarão na sua terra. Em verdade, o Senhor, nossa justiça é para hoje, não é para aquele do Velho Testamento, mas é para aquele quando a profecia da volta de Israel está se cumprindo. Nós somos a geração que estamos sendo pastoreadas pelo Senhor, como pastores segundo o seu coração. Aleluia! Pai, que essa palavra traga vida ao coração dos seus filhos, que eles possam descansar em Cristo, que é a nossa justiça, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.